Oi, gente, gostaram do meu chapéu? Tô nesse chapéu porque hoje eu vou falar do livro A História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander. Eu vou tirar o chapéu, né, pra falar mais sério agora. Eu achei muito interessante o tema desse livro, principalmente pela parte, assim, histórica, sabe? Da questão da caça às bruxas, assim, eu me interesso muito pela história. Então a história, mesmo sendo ateia, a história das religiões me interessa. Acho um assunto bem interessante, porque as religiões fazem parte da história e a bruxaria, também, como a gente vê aqui, também é uma religião. Aqui no livro ele inicia falando que é um livro assim muito bem feito, muito caprichado. Olha a capa dura com foto, tem várias fotos como essa da capa, quadros, pinturas do Goya, que o Goya ele satirizava a bruxaria, pintor espanhol. Então tem várias assim figuras, vou mostrar algumas aqui. E ele fala, o livro começa falando que a feitiçaria, assim, até a feitiçaria mais comum, ela sempre esteve presente na nossa sociedade. Por exemplo, assim, pessoas que fazem amuletos, fazem assim pequenas simpatias, feitiçarias assim, por exemplo, mais simples, mas é uma coisa que sempre teve presente na maioria das sociedades. Daí começa assim já falando de algumas religiões, por exemplo, o voodoo no Haiti, e de como que eles têm vários assim rituais e como as religiões africanas foram assim condenadas pelos europeus. Deixa eu falar um pouquinho sobre o voodoo aqui, que eles falam como é que eu... O voodoo é um exemplo. Começou como uma religião levada para o Haiti por escravos trazidos da costa do Benin e converteu-se em uma conglomeração de elementos de todas as espécies dominada por tradições africanas. A feitiçaria voodoo, uma mistura de ideias europeias e africanas, inclui palavras mágicas, conjuros, uso de imagens, precipitação de chuvas e culto aos mortos. Essa bateção. Bom, continuando assim, aqui fala também que os europeus condenaram muito o voodoo porque sabe como é, os europeus, o cristianismo sempre, os colonizadores sempre condenaram as religiões de matriz africana, e isso é até hoje. Você nunca, eles diziam, né, que o voodoo era uma coisa demoníaca. Isso é uma coisa que a gente vê até hoje. Quem nunca ouviu falar que a macumba e a umbanda são religiões do demônio? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Mas isso é uma mentira, isso é um preconceito com as religiões africanas. Então o europeu colonizando os africanos demonizaram as religiões africanas. Mas isso não é do demônio, isso aí é tudo preconceito deles, ao querer dominar eles, querer dizer que eles que são possuídos pelo demônio. Então isso aí é uma falácia, né? O voodoo, a macumba, umbanda é uma religião assim como o cristianismo e os evangélicos, o cristianismo e todas as religiões. Bom, outra coisa assim que fala diversos assuntos aqui, como assim questões de como surgiu a ideia da bruxaria, deles condenar uma pessoa assim, achar que feitiçaria, que essas coisas de ter amuletos e coisas assim seriam uma coisa diabólica. Por exemplo, fala aqui que a religião cristã e judaica sempre teve muito problema com a questão de que como que Deus é tão bondoso e poderoso e mesmo assim ele permite no mundo fome, peste, guerras, mortes, injustiças. Daí eles tinham esse problema. Daí o que aconteceu? Criaram o conceito do diabo, de que se existiam essas coisas no mundo de Deus, que é perfeito, é porque tinha um princípio maligno fazendo isso. Então é só para você ver, né, que o diabo é uma criação do homem.
não vou falar assim mais o que eu acredito, eu sou ateia, né? Então eu não acredito, mas é bem interessante ver esse conceito assim da criação do diabo para justificar as coisas ruins que aconteciam no mundo. Outra coisa assim que fala aqui que as religiões, a maioria das religiões eram monistas, que eram assim religiões que tinham um princípio que era um Deus com bom, tanto mal quanto bom. Então tinha essa dualidade, mas daí no cristianismo eles tiraram essa dualidade e o Deus cristão, então não tem mais aquele lado mal. O lado mal é feito pelo maligno. Então eu vou mostrar aqui uma imagem de um Deus mexicano. Aqui, ó, um Deus mexicano que o nome é Quetzalcoatl. E aqui, ó, ele é dualista, ó, ele tem uma face boa e um lado mau. Mas eles tiraram isso do cristianismo inventando a figura do diabo. Bom, outra coisa, tem várias figuras assim interessantes aqui, fotos, né? Eles começaram a associar, daí os hereges eram condenados e nessa onda de hereges as bruxas também foram condenadas, foram colocadas na mesma panela, né, de hereges só que eles ficaram com esse negócio de que inventaram esse negócio de que toda bruxa ou bruxo tinha pacto com o demônio. Criaram essa ideia aí de que eles tinham pacto, então todas eram condenadas, né? Então, tipo, alguns lugares tinha alguns lugares que a maioria era fogueira, né? Mas tinha alguns lugares que elas eram enforcadas. E o que eles falavam assim sobre a bruxaria aqui, que é que elas assim né, adoravam o diabo, matavam, sacrificavam crianças. Por isso que tem essa ideia das bruxas que não gostam de crianças, que assustam as crianças assim com a ideia da bruxa, né? Por causa que eles inventaram essa ideia de que elas sacrificavam bebês e crianças pequenas. E daí eles viram que elas faziam grandes sabás e nesses sabás elas faziam orgias e até que era divertido, então, né, o sabá, né, por causa das orgias. Então, mas assim, eu fico admirada das pessoas acreditar realmente que as bruxas, o diabo em pessoa aparecia, que fala que ele aparecia no sabá das bruxas e elas beijavam a bunda dele. Eu fico boba, assim, de pensar que as pessoas acreditavam nisso, mas daí pensando bem, a bruxaria foi na Idade Média, mas também na Renascença, não foi só na Idade Média. Aquelas pessoas eram pessoas de uma outra era que não conseguiam pensar fora daquilo que falavam para elas. Por exemplo, a igreja tá me falando que acontece isso lá no Sabá das Bruxas, ou que as bruxas saem voando na vassoura, que fala isso aí também, que elas saem voando de casa e vão pro Sabá. Se a igreja tá falando isso, como é que eu não vou acreditar? Como é que eu vou, né? Então, tinha essa coisa assim de tipo, é difícil. Agora eu penso assim, talvez se eu fosse daquela época também eu pensasse como eles, que é difícil pensar assim fora da caixa quando todo mundo acredita naquilo. Então, eu fico boba de pensar nessas coisas, mas claro que tinha pessoas que eram céticas, né? Daqui fala que tanto católicos como protestantes eles condenavam e queimavam bruxas na fogueira. E começou a grande. Teve a Inquisição Papal, né? Que. Como é que se diz? Deixou, não é deixou. Permitiu, né, a Inquisição e a grande caça às bruxas, e ele fala aqui que esse é um grande capítulo da maldade humana. E a maioria tinha algumas pessoas que conseguiam pensar fora disso. Por exemplo, tinha um cético que fala aqui que ele achava errado assar as pessoas vivas, assim, né? Por conta de que as pessoas acham por causa da religião. Então, tipo, claro que sempre tinha pessoas que conseguiam pensar, mas a maioria, assim, acreditava no que diziam. Então, a maioria das que sofriam mais eram as mulheres. As que, assim, eram mais perseguidas mulheres. Tinham homens também que eram bruxos.
As parteiras também eram acusadas de bruxaria caso a criança nasceu morta, ou às vezes nasceu morta, nasceu deformada, assim, era culpa da parteira, imagina só, né? E daí que acontecia que eles torturavam essas pessoas. Então as pessoas acabavam confessando tudo que vinha na mente, assim, falavam coisas assim que tudo que vinha na mente porque para parar de sentir dor e poder morrer logo. Então a tortura, né, ajudou bastante a condenar as bruxas, a bruxaria, as bruxas, né, não eram bruxas. E fala aqui também do caso de Salem, das bruxas de Salem. Vocês já viram o filme, né, das bruxas de Salem? Se não viu, veja que é muito bom. Quero rever de novo também. Que conta de umas meninas, assim, histéricas, que começaram a acusar umas mulheres da cidade lá de Massachusetts. Começaram a acusar, em Salem, começaram a acusar elas de bruxaria. E elas gritavam, quando viam uma mulher que elas acusavam de bruxaria, elas gritavam, diziam que ela estava causando dor nelas. E isso daí foi meninas histéricas que causaram a morte de 19 pessoas enforcadas. Então, eu tinha marcado aqui uma página que fala que por que eles falavam que geralmente a mulher ela era mais assim, eles diziam que a mulher era mais suscetível à bruxaria. Olha só o que o religioso fala, que ele é o autor do martelo das bruxas, para reconhecer a bruxa, matou muita gente, né? Que há de ser a mulher, senão uma adversária da amizade, um castigo inevitável, um mal necessário, uma tentação natural, uma calamidade desejável, um perigo doméstico, um deleite nocível, um mal da natureza pintado de lindas cores. O vocábulo mulher é usado para indicar lascívia da carne. Então, tipo, ele dizia também que a mulher era a mulher era estúpida e sensual, e por isso que ela estava mais suscetível a cometer bruxaria e a ser possuída por espíritos malignos. Então, tipo, quando ele fala assim do princípio maligno, que eles pensam assim, se a mulher é mais possuída, será que o espírito maligno não seria uma mulher? Mas não, como assim, ó, o diabo é o adversário de Deus. Então ele tem que ser tão poderoso, quase uma divindade tão poderoso quanto Deus. Então jamais que as religiões do cristianismo iam permitir que o diabo fosse uma mulher. Então o diabo, como Deus, é sempre tido como masculino, porque eles não iam permitir uma mulher ser o adversário de Deus, ser tão poderoso assim quanto Deus. Então, eles tinham. Vou tentar não deixar esse vídeo muito longo. Maneiras de ver a bruxa, se a pessoa era bruxa, se procurar marcas no corpo, ver se tinha um terceiro mamilo, tipo, se a pessoa tivesse uma mancha, alguma coisa, ela tava ferrada. Bom, outra coisa que eu ia falar que depois de um tempo começou a ter o declínio da bruxaria, da caça às bruxas. As pessoas começaram a encontrar explicações lógicas. Por exemplo, se uma criança morreu, uma vaca morreu, talvez ela estivesse doente, talvez não fosse por bruxaria, porque alguém lançou um feitiço, sabe? Começaram a explicar, com o advento dos grandes filósofos como Descartes, começaram a pensar mais logicamente. Então eu vou falar um pouquinho da bruxaria moderna. A parte que eu gosto mais é da bruxaria histórica, sabe? Dessa história da caça às bruxas, assim, porque foi uma coisa terrível, né? Nossa, é difícil de conceber isso que aconteceu e por tanto tempo. A bruxaria moderna, aqui fala nomes como, cito, a bruxaria moderna não é tão mal vista, assim, hoje em dia. Ela é tida como uma religião, tem alguns lugares que ela participa de concílios de religiosos. Vocês conhecem o Alistair, já ouviram falar do Alistair Crowley? Vocês não ouviram falar, já ouviram falar também dele na música do Raul Seixas, viu? Sociedade Alternativa. Tipo, ele é um ocultista, tido como um bruxo, ele também é bem conhecido na comunidade da bruxaria. E os bruxos modernos, vou mostrar assim. Os bruxos modernos fazem alguns dos seus rituais. Olha só, pessoas comuns, né? Não tem nada a ver com diabolismo como acreditavam uma vez. Mas aqui fala, né, que eles não são de uma longa, assim, geração ou... Não é nem geração, eles não são de uma longa continuidade de bruxos, porque naquela época não existiam bruxos. Aquelas pessoas
eram inocentes. Se existisse, ninguém soube, mas eles não são. Eles são pessoas... A bruxaria moderna, que surgiu ali nos anos 50. Mas, assim, não tem ligação com aquelas pessoas. Aquelas pessoas foram falsamente acusadas. Então, né, as pessoas bruxas hoje, né, tem seus rituais, tem vários gurus, assim. É interessante ler sobre essas religiões, assim, sabe? Tipo, as histórias, assim, tipo... E fala que a bruxaria tá muito na cultura pop, tá mesmo, não é? Tipo, tem séries sobre bruxas, filmes, eles falam sobre né, a nova... assim, mais jovens que se interessam pela bruxaria. E fala aqui que a bruxaria neopagã e seus rituais abrem um imenso espaço para a poesia, a dança, a música, o riso e o que o movimento e a tradição inspiraram. Então tá mesmo na, na cultura pop. Olha só minha tatuagem, eu sou uma bruxa também, ó. Tipo, então eu gosto dessa questão, assim, da bruxaria, assim, mas porque eu sou feminista, assim, né, daí, né, pra honrar, assim, talvez... Não sei, não sei, não sei. Não sei o que eu tô dizendo, mas assim... Eu acho interessante essa história da bruxaria e fala ali que as feministas tomaram, assim, a história das bruxas, assim, como também uma bandeira, né, contra a hipocrisia, contra a intolerância, que naquela época caçou as bruxas e hoje persegue as mulheres livres e nós mesmos feministas. Então, eu gosto muito de bruxinhas. Então, gente, é um ótimo livro. Fica a dica aqui, História da Bruxaria. Vou mostrar rapidamente o que eu tô lendo. Deixa eu meu chapéu aqui. E eu já li a Christiane F. Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Já li várias vezes e reli agora pra fazer resenha. E tô lendo agora a continuação do livro da Christiane F., que é A Vida Apesar de Tudo. Um livro que ela escreveu ali, acho que faz uns 3 anos atrás. Então, são minhas próximas resenhas, muito provavelmente. Obrigado, né? Vou botar meu chapéu de bruxa. Ficou bom?